o diabólico Jeffrey Epstein, a elite global e Hollywood. O diabólico Jeffrey Epstein comprou uma ilha para abusar de menores de idade e fazer rituais satânicos, e ele se inspirou em filmes de Hollywood como o nome de seu avião Lolita Express, envolvendo muitas personalidades famosas, e curioso é sua morte na prisão e seus arquivos foram todos vazados e censurados para o grande público. E o que eles querem esconder da população? Epstein tem a sua cúmplice Ghislaine está presa e nega a falar a verdade. Jeffrey Epstein foi um financista norte-americano que se tornou o centro de um dos maiores escândalos de abuso sexual envolvendo menores de idade e pessoas influentes dos Estados Unidos e de outros países. Vou separar os fatos confirmados. O que é fato comprovado: abuso e tráfico sexual de menores. Epstein foi acusado de abusar sexualmente de dezenas de meninas menores de idade entre os anos 1990 e 2000. Em 2008, fez um acordo controverso com promotores na Flórida e cumpriu pena leve. Em 2019, foi preso novamente por tráfico sexual federal. As acusações envolviam recrutar menores para exploração sexual em várias propriedades. A ilha privada, ele possuía a ilha Little St. James, nas Ilhas Virgens Americanas. A propriedade ficou conhecida na mídia como a Ilha de Epstein. E as investigações apontaram que menores eram levadas para lá, assim como convidados adultos influentes. O avião Lolita Express, seu jato particular, um Boeing 727, foi apelidado pela imprensa de Lolita Express, referência ao romance Lolita de Vladimir Nabokov, que trata da obsessão de um homem por uma menor. O nome não era oficial da aeronave, foi um apelido criado pela mídia. E registros de voo mostram que muitas personalidades viajaram no avião. Importante: estar nos registros não prova envolvimento em crimes, em vários casos eram voos sociais ou profissionais. Envolvimento de pessoas influentes. Epstein se cercava de políticos, empresários, acadêmicos e celebridades. E alguns nomes famosos aparecem nos registros de voos ou agendas, mas isso não significa automaticamente participação nos crimes. E até hoje, não houve condenações amplas de elite global. Sobre rituais satânicos, não há provas oficiais, judiciais ou investigações confirmadas que demonstrem a existência de rituais satânicos organizados por Epstein. E esse tipo de alegação circula em teorias da conspiração online, que acreditam que aconteciam rituais sinistros com menores desaparecendo, sendo até para a comida da elite. Essas teorias circulam por toda a internet usando os menores para fonte de juventude. O vídeo dela voltou a viralizar com o caso Epstein. Imagem assustadora captura uma mulher gritando sobre a elite comendo pessoas antes de desaparecer. Este é o bizarro caso de Gabriela Rico Jimenez, uma modelo mexicana que desapareceu há 15 anos após seu desabafo perturbador. Seu discurso, em espanhol, envolvia acusações de uma conspiração entre ex-membros do governo mexicano. Jimenez afirmou que a elite estava praticando canibalismo. A morte na prisão. Em agosto de 2019, Epstein foi encontrado morto na cela em Nova York. O laudo oficial classificou como morte por enforcamento. Entretanto, surgiram dúvidas públicas porque as câmeras da ala apresentaram falhas, os guardas não fizeram checagens regulares e ele estava sob vigilância especial, e esses fatores alimentaram suspeitas e teorias, mas não houve conclusão oficial de homicídio. E tem quem acredite que ele ainda está vivo. Que horror! Sua cúmplice, Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell foi acusada de recrutar e preparar menores para Epstein. Em 2021, ela foi condenada por tráfico sexual de menores e sentenciada a 20 anos de prisão. E ela nega muitas acusações e mantém silêncio sobre detalhes envolvendo outras pessoas. Epstein tinha adoração por Marilyn Monroe. Ela foi a primeira capa da revista Playboy. E no filme O Pecado Mora ao Lado, se tornou um dos filmes de maior bilheteria da Fox de 1955 e consolidou o nome de Marilyn Monroe como a maior estrela de cinema e símbolo sexual da época.
A cena em que o vestido branco de Marilyn é levantado na rua pelo jato do respiradouro do metrô, na calçada, tornou-se um ícone da cinematografia mundial. E no filme, eles comentam sobre o sonho de ter uma ilha solitária para fazer tudo sem ninguém ver. E lembramos da ilha de Epstein. Vamos à estranha conexão entre Stanley Kubrick e os arquivos de Epstein, pois Stanley Kubrick foi um dos diretores mais influentes e enigmáticos da história do cinema. Ele era conhecido por seu perfeccionismo extremo e controle total sobre suas obras. E Kubrick morreu em 7 de março de 1999, apenas alguns dias depois de apresentar o corte final de Eyes Wide Shut, em português, De Olhos Bem Fechados, para Warner Bros., Tom Cruise e Nicole Kidman. E a causa oficial foi ataque cardíaco durante o sono. Tudo muito estranho, ele nem viu o seu filme inteiro e dizem que em mais 20 minutos de filme que foi cortado. A senha Fidélio, no filme, a palavra senha para entrar na festa secreta é Fidélio. E essa é uma referência direta à única ópera de Ludwig van Beethoven, chamada Fidélio. E significado simbólico. A palavra significa fidelidade. E a ópera trata de lealdade conjugal e libertação. E no filme, ironicamente, a senha que permite entrar num ambiente de traição e decadência é fidelidade. E Kubrick era conhecido por usar referências com múltiplas camadas simbólicas. Nada ali é por acaso. Tom Cruise e Nicole Kidman se separaram por causa do filme? Tom Cruise e Nicole Kidman se divorciaram em 2001, cerca de 2 anos após o lançamento do filme. E teorias sugerem que o filme abalou o casamento, revelou tensões reais ou expôs fragilidades emocionais. Mas oficialmente, ambos declararam que o divórcio ocorreu por diferenças pessoais, e não há confirmação de que o filme tenha sido a causa direta. É verdade que o processo de filmagem foi extremamente longo, cerca de 400 dias. Kubrick fazia dezenas de tomadas da mesma cena. O que Kubrick queria dizer com o filme? O filme é baseado na novela Traumnovelle, 1926, de Arthur Schnitzler. E os temas centrais: desejo reprimido, ciúme, poder, máscaras sociais, elite protegendo seus próprios membros. Alguns interpretam como crítica às elites ocultas, alegoria sobre casamento e fantasia, reflexão sobre moralidade e ilusão, e Kubrick nunca explicou totalmente o significado. Assim como no caso Epstein, o tema de elites secretas faz o filme ser frequentemente conectado a teorias conspiratórias e às máscaras, função simbólica. Mostrar que a elite usa máscaras sociais no dia a dia. E todos são anônimos, o poder não tem rosto. E o protagonista usa uma máscara comprada às pressas, indicando que ele é um intruso nesse mundo. E a ideia central, o poder verdadeiro age escondido. E a cor vermelha, o ambiente é dominado por vermelho profundo. E o vermelho remete a desejo, pecado, sangue, poder. E a figura central usa capa vermelha, cor associada à autoridade ritual. Outro filme que está citado nos arquivos de Epstein, The Wicker Man, 1973, dirigido por Robin Hardy, é um clássico do chamado folk horror, terror folclórico. O filme mistura paganismo, religião, sexualidade e sacrifício ritual de forma perturbadora e simbólica. E o que é o Wicker Man na tradição? A ideia vem de relatos atribuídos a Júlio César sobre povos celtas antigos que supostamente queimavam vítimas dentro de grandes figuras de vime. E historiadores debatem se esses relatos são exageros romanos para demonizar os celtas. Não há provas arqueológicas conclusivas de que tais sacrifícios eram comuns dessa forma. O filme Lolita é baseado no romance de 1955 de Vladimir Nabokov. A história narra a obsessão de um homem adulto, Humberto, por uma menina de 12 anos,
Dolores Aze, a quem ele chama de Lolita. Dirigido por Stanley Kubrick e dirigido por Adrian Lyne. O que a obra realmente é? Apesar da fama controversa, o romance não é uma glorificação da pedofilia, é uma narrativa perturbadora sobre manipulação, obsessão e abuso, e Nabokov escreveu a história como crítica à racionalização do abusador. O bebê de Rosemary. Direção: Roman Polanski. Ano: 1968. Protagonista: Mia Farrow. O filme conta a história de Rosemary Woodhouse, uma jovem que se muda com o marido, Guy, para um prédio antigo em Nova York, filmado no icônico The Dakota. Logo após se mudarem, o casal conhece vizinhos idosos extremamente amigáveis, mas também estranhamente invasivos. Após uma noite perturbadora em que Rosemary tem um sonho/alucinação envolvendo um ritual demoníaco, ela engravida. Os vizinhos, especialmente o casal Castevet, fazem parte de uma seita que adora Satanás e realiza rituais ocultistas e planeja o nascimento do filho do diabo, o anticristo. O filme sugere que o médico está envolvido e o marido de Rosemary faz um pacto, e vários moradores do prédio pertencem ao culto. Ou seja, Rosemary está cercada por conspiradores, o que gera uma atmosfera de paranoia total. E a cena final mostra Rosemary em conflito emocional, balançando o berço, sugerindo que, apesar de tudo, o instinto materno ainda fala mais alto. Temas profundos do filme. O filme é muito mais psicológico do que sobrenatural. Manipulação e gaslighting e controle do corpo feminino, traição conjugal e paranoia urbana e medo da maternidade, e muitos críticos consideram a obra um dos maiores filmes de terror psicológico da história. E curiosidades sombrias. Foi filmado no prédio onde anos depois John Lennon seria assassinado. E a esposa de Polanski, Sharon Tate, foi assassinada por membros da seita de Charles Manson no ano seguinte ao lançamento do filme, o que gerou muitas teorias e associações simbólicas. Uma festa macabra da família Rothschild, Marie-Hélène de Rothschild, integrante de uma das famílias mais ricas e influentes da Europa, organizou em dezembro de 1972 um evento no Château de Ferrières que envolvia um baile surreal, com trajes elaborados, máscaras, cenários extravagantes e convidados de destaque na arte e na cultura. Fotografias e descrições do evento registram detalhes de decoração, fantasias e performances específicas, criando um ambiente marcante e teatral. E embora algumas fontes associem a festa a supostos Illuminati ou rituais secretos, estes vínculos não possuem evidência histórica verificável. As alegações sobre sociedades secretas, simbolismos ocultos e práticas macabras fazem parte de teorias da conspiração que misturam fatos isolados com interpretações especulativas. Reproduzir essas interpretações como verdadeiras pode gerar desinformação e fortalecer narrativas falsas sobre a família ou outras pessoas envolvidas. Não, nada a ver, irmão. É importante diferenciar entre o registro histórico de eventos de elite, festas extravagantes e dramatização artística e alegações infundadas de atividades secretas ou rituais. Ao abordar temas de elites históricas e conspirações, recomenda-se sempre buscar fontes confiáveis, contextualizar os fatos e tratar com cautela qualquer afirmação que não seja corroborada por evidências comprováveis ainda, né? Mas que tudo é muito suspeito e sinistro. Isso ninguém pode negar, que ele era um cara muito diabólico. Por isso foi perguntado em uma entrevista se ele era o diabo. Ele disse que tem um belo espelho, muito cretino e debochado. Faz lembrar uma cena do filme O Pecado Mora ao Lado, quando o ator principal se olhava no espelho e via um monstro. Quando conectamos tudo, podemos ver melhor a história.
E temos muitos outros filmes como Pisque Duas Vezes, bem associado ao caso Epstein. E também outro filme foi O Corra, um terror psicológico sobre a elite bilionária. E assim vemos as conexões de artigos e filmes com os arquivos do maligno. Jeffrey Epstein, o maquiavélico e a elite global, e seus mistérios que ainda serão revelados. Obrigada por assistir, se inscreva no canal Filosoflix e compartilhe o vídeo. E paz e saúde para todos. E good vibes sempre!